Vamos lá, meus amigos, então. A gente hoje, agora, vai analisar a aula incrível do professor Jiang. Atenção total, porque a aula é incrível, tá? Ele começou a aula falando um negócio meio preocupante, que ele falou, olha, nessa aula de hoje, que a gente vai tratar da possibilidade do terceiro grande conflito mundial começar e como ele vai se desenvolver, você já fala, caraca, o cara que um ano antes do conflito entre Tel Aviv e Teherã, ele acertou um ano antes desse conflito, ele tá falando agora que o terceiro grande conflito mundial já começou, você fica preocupado quando você vê isso. O que ele fala? E aí ele te preocupa mais ainda, porque ele falou assim, nessa aula de hoje eu tenho notícias boas e notícias ruins. Caraca. Aí ele fala, a má notícia é que nós estamos nos aproximando do fim do mundo. Aí, né, começa já a dar aquele arrepio na nuca. Mas ele diz, a boa notícia é que nesta aula eu vou explicar pra vocês como o mundo vai chegar ao fim. Você fala, caraca, meu irmão, é uma notícia boa essa, né? E ele fala, a questão central desse conflito iminente é, os Estados Unidos usarão tropas terrestres lá em território iraniano? Essa é a grande pergunta que ele vai fazer, a grande jornada, porque, segundo o professor Jiang, isso aqui terá desdobramentos terríveis para a humanidade, tá? Então, ele continua dizendo que, como ele já comentou em vídeos anteriores, o uso de tropas terrestres levaria à derrota dos Estados Unidos, tá? Ele disse, conforme a gente já conversou em aulas anteriores, o uso de tropas terrestres pelos americanos no território iraniano levaria à derrota dos Estados Unidos, marcaria o fim do Império Americano e provavelmente desencadearia o segundo conflito civil americano, a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, olha que maluquice isso, tá? Então, ele tá prevendo um evento que desembocaria em 3 outros eventos altamente caóticos, ok? Eu vou repetir para você entender o tamanho do negócio. Ele tá prevendo que existe uma alta possibilidade dos americanos utilizarem tropas terrestres lá em território iraniano. Isso traria 3 problemas enormes para os Estados Unidos. Primeiro, derrota americana. Segundo, fim do Império Americano. Terceiro, desencadearia a Segunda Guerra Civil Americana. Meus amigos, o filme Guerra Civil já prevê isso. E você vai ver que essa análise preditiva que o professor Jiang está fazendo vai muito em linha com o que nós vemos nos filmes O Dia Depois de Amanhã, que foi produzido pela Higher Ground Production, da família Obama, e também do filme Guerra Civil. Esses 2 filmes, programação preditiva total, beleza? Então, meus amigos, o que ele está prevendo? Ele está prevendo que os Estados Unidos vão utilizar tropas em terra, em território iraniano. Isso vai trazer 3 grandes coisas horrorosas para os Estados Unidos e para o mundo. Os Estados Unidos irão perder esse conflito, vai acabar o Império Americano e isso vai desencadear a Segunda Guerra Civil Americana, tá? A maioria dos analistas concorda que o uso de forças terrestres seria completamente desastroso para os americanos. E todos os analistas concordam que a melhor coisa a se fazer, a princípio, seria os americanos evitarem a todo custo utilizar tropas terrestres. No entanto, segundo o professor Jiang, e aí que está a genialidade dele, ele vai para além do senso comum, que é o que eu tento fazer. O que eu tento fazer é mostrar o outro lado da informação que está por trás. Então, o senso comum, os analistas de geopolítica do mundo inteiro estão te dizendo, nunca os americanos vão usar tropas em terra no Irã, porque todo mundo sabe que eles iriam perder. Meus amigos, mas da mesma forma estava todo mundo falando, nunca haveria um papa americano. E eu disse para vocês, que haveria e há. Tanto que o Leão XIV Robert Francis Prevost está lá. Então, ele vai, isso aqui que é muito legal, que ele contrasta o senso comum, tá? E ele contrasta o senso comum com o que realmente tem chance de acontecer, beleza? Então ele diz, a maioria concorda que o uso de forças terrestres seria desastroso e os Estados Unidos deveriam evitá-lo a todo custo. No entanto, usando a teoria dos jogos, explicarei por que os Estados Unidos, mesmo assim, mesmo com todas as probabilidades em contrário, com todo mundo falando que seria uma derrota, mesmo assim, com todo esse prejuízo de trazer o fim do Império Americano, a derrota dos Estados Unidos, provavelmente trazendo a Segunda Guerra Civil Americana, mesmo assim os americanos vão usar tropas terrestres. Tá? E ele chega a essa conclusão utilizando a teoria dos jogos. E ao utilizar a teoria dos jogos, ele explica por que os Estados Unidos, mesmo assim, utilizarão as tropas terrestres contra o Irã, apesar de ser uma ideia tola.